Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você encontra a gente no X com @MedTrainingPod Podcast. Episódio de hoje, já sei que eu vou ter que colocar conteúdo explícito no, Disclaimer. no episódio, disclaimer. Nós vamos falar sobre periodização, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Nem Comigo? contratar um idiota. O idiota que contrata um idiota é um idiota por responsabilidade. E comigo tenho Cecília Isik. Tudo bem, Cecília? Tudo, porque eu faço periodização. Eba. Viu que esse é um episódio que eu já começo com o meu lado chato, sem paciência para uma série de questões, né? A O primeira lado que delas... faz o Hugo não ser convidado para festas. Exato. Já começo por um ponto que alguns já chegaram, né? A importância da periodização ela foi tão deturpada com a Torre de Marfim, né? Os professores universitários que chegaram lá sem ter ideia do que é periodização, que a própria academia já começou a discutir se realmente importa a periodização quando se precisa ser para todo mundo, se não é uma coisa só para atletas, quando essa problematização só deixa claro o tamanho da estupidez das pessoas que estão fazendo esse tipo de pergunta, porque isso demonstra um desconhecimento elementar das respostas fisiológicas do ser humano e como elas devem ser organizadas para que um treino não seja uma enorme perda de tempo ou uma enorme transferência de riqueza entre o idiota pagador e o esperto recebedor. Então, nós temos essas questões importantes a serem abordadas e conversadas sobre a importância da periodização num processo que tem, a priori, ou deveria ter, objetivos claros a serem alcançados, claros e mensuráveis a serem alcançados, sejam eles em performance, sejam eles em estética durante o treino. Então, um processo de treinamento. Assim, Boa. acho que o primeiro ponto é que a própria definição da palavra treinamento, ela já leva em conta que você precisa estar, né? A expressão treino ou treinamento refere-se ao processo de aquisição de conhecimento, habilidades e competências como resultado de formação profissional ou ensino de habilidades práticas relacionados a competências úteis específicas. Está no Wikipedia, né? Fica claro que o processo de treinamento precisa adquirir algo ou alguma, né, habilidade e que esta habilidade vai te deixar melhor em algum resultado, né? Então eu tô E que isso falando tem que só ser o de uma forma treinamento. organizada, né? Isso tem que ser uma coisa, Sim. né? E programada, organizada, com prioridades, com passo a passo, hierarquia. Então, não pode ser o caos, não pode ser a aleatoriedade, igual trocar o exercício para mudar o estímulo, que é uma ode à aleatoriedade, né? Exato. Então, assim, toda... Você procura, né, até no próprio português de Portugal, ato, efeito de treinar ou se treinar, preparação para uma competição ou uma atividade. Todas elas estão ligadas a preparar, a levar a
a um objetivo, a algo acima, né? A tirar de um ponto inferior, né? E levar a outro superior. Então, tem a ver com uma formação. Então, só essa palavra por si, né? Já vem A cheio de primeiro, significado. e o primeiro ponto dela é que já mostra um outro ponto que, infelizmente, a educação física foi uma grande contribuidora para a criação do termo e para espalhar esse termo para até para outras profissões, para ficar aquela coisa medonha e sem significado para tudo. Treinamento per se não precisa de nenhum adjetivo, né? Ele não precisa ser funcional. Quem é que se Porque treina para ficar disfuncional? Não, porque o próprio significado de treinamento já indica que a pessoa precisa se preparar ou ser preparada para sair de um ponto inferior e ir para um ponto superior. Logo, presume-se que isso tem funcionalidade, porque tem objetivo. Então, muitas vezes a gente fica aqui na semântica e na hermenêutica dos significados e das palavras porque só isso já permite que a pessoa que está ouvindo perceba o quanto ela está sendo enganada por uma série de discursos, Sim. né? Vocês Como, estão por exemplo, comprando é a caixa de ovo que vem escrito contém ovos, né? exato. É o mesmo, você finalmente perceber que estão te vendendo uma propaganda de algo super diferente, mas que teria que ser óbvio se não fosse o fato de que os serviços oferecidos e vendidos têm sido muito ruins, né? O que é disfuncional no treinamento para existir essa palavra funcional? É até explicável. É quando você pega um treino que não é montado para você, não é feito para você, dentro dos teus objetivos e simplesmente te enfia uma planilha de um monte de exercício em que você, sei lá, fica empurrando aparelho sem aquilo ter significado nenhum para você. Aquilo é desfuncional, mas é desfuncional porque não é treinamento. Então não É, precisa ser então, não precisa ser treinamento funcional para te entregar funcionalidade. Precisa ser treinamento para te entregar funcionalidade e não copiar e empurrar máquinas sem nenhum significado prático na tua vida. Então, já é. existe essa diferença, né? E olha que eu só estou falando de treinamento, ainda não entrei em periodização. Mas para você ter treinamento, você precisa ter uma periodização para aquilo ali ser um treinamento, né? Não necessariamente. Teoricamente não tinha que ser uma coisa meio que obrigatória, não? Não necessariamente, porque a gente ainda está no mundo das ideias, né? A gente ainda Ah, não, tá. não fez a pessoa empurrar a primeira máquina ou realizar o primeiro agachamento. Tá. Este processo de treinamento, ele precisa ocorrer, como está na própria definição da palavra, precisa ocorrer de maneira organizada. E para você organizar isso, você tem duas formas que precisam ser aplicadas necessariamente. A primeira delas é um método de treino, ou seja, uma forma, uma forma de consagrada, por assim dizer, de pessoas que já fizeram isso antes e já desenvolveram uma metodologia de aplicação disso. Mas você está falando isso só para treino de força. Cala a boca, você faz pilates. Pilates é um método, tá? Cala a boca. Não fala merda. Hidroginástica é um método de treinamento aquático, tá? Que confunde-se com a modalidade, muitas vezes. Mas é método. Então,
Já dizendo isso e não trazendo necessariamente para os esportes de força, já mostrando o quanto isso tem aplicação, você tem os métodos de treino. Você precisa aplicar esses métodos de treino numa ordem lógica que respeite as individualidades e que tenha objetivo, propósito e uma linha temporal para que, isso é o mais importante, para que os resultados não sejam aleatórios. E isso é a periodização. É você tirar a aleatoriedade dos resultados e colocar que esses resultados sejam específicos e por tempo. Que eles tenham prazo para acontecer. E se eles não acontecem naquele prazo, a periodização, ou às vezes até o método de treino, tem que ser revisto. E esse Agora, objetivo. Fala. você falou de um objetivo. O problema também existe em que você tem um cliente que fala: eu quero uma bunda grande. Ah, tá bom, a gente vai fazer muita elevação pélvica e esse isolado aqui de glúteos, e aí você vai ter uma bunda grande. As pessoas ainda não entendem bem o que significa o objetivo e o prazo. Mas isso é um objetivo muito real. Então tá, mede Mas, agora, mede mas daqui você 30 dias e treina. Então, assim, vai ficar desproporcional. Tudo bem. Pensa como cirurgia plástica. Pode ficar uma merda? Pode, mas não é você que vai julgar a estética do cara. Então entrega. Pronto. Era isso que eu ia Entendeu? falar. Às vezes o resultado que você chega, o treino em si, ele não te trouxe uma evolução global, né? Eu vou ficar só repetindo esse exercício aqui, e aí se repetir só esse exercício aqui várias vezes, vai chegar no resultado que eu quero. E às vezes isso não acontece também, Hugo, que senão não tinha tanto paciente. Como assim? Porque a pessoa fala: eu vou fazer esse exercício porque eu quero uma bunda grande. E aí faz um monte daquele exercício e continua não tendo uma bunda grande. Porque não Então, basta só fazer todos os exercícios de qualquer maneira. Exato. Então está falhando no método e na periodização. Pronto, era É isso que eu queria esse, que as pessoas entendessem. Não é basta só esse o fazer um ponto. exercício. Não, assim, você pode fazer 500. Se está te entregando o resultado e está dentro de uma proposta de treino, você pode fazer 500 exercícios. Você sabe que eu não Exatamente. adoto isso, né? Não. Mas se você quiser fazer 500 exercícios para isso e tá atingindo o objetivo, faça. Agora, se não tá, existe um problema no método ou na periodização. E não seu genético e não é falta de gestrinona. Pronto, agora eu desabafei. Não, não é, né? Primeiro ver o treino, gente. Primeiro ver o treino. Sempre primeiro revisar a forma de treinar. É lógico que também, assim, em um certo nível, isso depende também do objetivo, né? Então, eu quero ter o objetivo de ter o corpo do Ronnie Coleman no auge. Ui. Meu amigo, então vamos começar uma série de coisas, né? E Mas, não vai vir em 3 meses, e eu independente da acho, periodização. e eu acho que aí existe um ponto muito importante do bom profissional, que é adequar um grande objetivo, muitas vezes, em situações alcançáveis, né? Vou dar um exemplo que eu fiz com um aluno que era árbitro de futebol. Então o cara tava numa divisão X lá. Falei, tá, o que que você quer em termos, né? Assim, sei que você tem uma demanda estética secundária, mas você quer melhorar a sua performance na arbitrária, certo? Certo. Então, como você faz isso? Imagina que você está muito melhor, o que que você seria? Um árbitro de primeira divisão, um árbitro nacional, um árbitro FIFA, como é? Ele me explicou tudo. Eu falei, tá, então, como tá seu treino, né? Ele fazia o treino numa assessoria de corrida, a parte de corrida e tal, então sempre me avisa quando as questões mudavam muito em relação à corrida e quando eu tinha tempo de fazer uma preparação maior, porque ele tinha um calendário a cumprir, enfim.
Árbitro de futebol ainda é pior que jogador de futebol que sabe quando é o calendário do jogo. O cara não sabia, então ele tinha uma situação que ele poderia ser chamado potencialmente. E a partir disso eu falei, olha, agora vai chegar um momento em que você vai ficar mais lento assim para resistência, mas vai ficar mais rápido dessa forma, e depois disso, e as coisas iam acontecendo a partir daí. Só que o resultado final foi realmente ele fazer a prova de uma arbitragem de um nível superior, passou, enfim, depois teve que abandonar a arbitragem como um todo, mas aí era uma questão de organização de vida, não é algo que ele lesionou, nada disso. Mas é você estabelecer metas e hierarquias, entender que certas situações precisam para acontecer outras, né? Trazendo um exemplo para a musculação, é preciso que você ganhe força máxima para que a sua força submáxima também aumente, né? Então, se você só treinar a submáxima, você não consegue treinar algo mais próximo da máxima, você não vai ter o mesmo resultado do que teria de ganho de força mais próximo da máxima. Então, são conhecimentos assim que precisam ser aplicados num processo que é um método de treino, mas ser aplicado na pessoa que passa a ser uma periodização, de maneira individualizada. Mas ser individualizado não necessariamente significa que precisa ser fazendo todas as vontades daquela pessoa ou realizando todos os objetivos daquela pessoa ao mesmo tempo, principalmente questões mais complexas que envolvem muitas vezes a necessidade de um ganho de força máximo, por exemplo, onde você não tem grandes transformações estéticas no curto prazo, para que você aumente esse ganho estético, por exemplo, num evento mais futuro. Então são todas questões que precisam ser cuidadosamente pensadas e que desconheço, assim, você que treina há um tempo, diz aí quantas vezes fizeram isso com você. Ai, é assim, chegava na academia, o que que você quer? Eu quero Não, assim, emagrecer e deixa aqui ganhar também nos força. Ah, comentários, então, né? Pode é, deixar aqui eu, nos comentários, porque mas assim, é o básico de fazer aquela planilhinha de treino. Eu quero emagrecer e ganhar bunda, sei lá, o básico de uma mas mulher, né? Ganhar coxa. entra. O cara ia lá e fazia uma planilha e era aquilo ali que você fazia. Não tinha nada específico. Eu quero ganhar 3 centímetros de coxa, eu quero perder 5 quilos de massa gorda no DEXA. Não é assim, a maioria fala a mesma coisa, né? Eu quero emagrecer e ficar definido e ficar forte ao mesmo tempo. Basicamente, as pessoas falam coisas que são meio inespecíficas, porque você ganhar bunda pode ser o quê? Meio centímetro, pode ser que seu glúteo máximo fique mais aparente, ou o que quer dizer, né? Eu quero ganhar bunda. Eu tenho uma bunda, mas ela não está no formato de gota para eu competir. Aí a pessoa não traz uma informação muito específica para você, também não vai ganhar um treino muito específico, porque o cara não fez perguntas mais específicas. Comigo sempre foi assim. Eu quero. A maioria das vezes que eu fiz, eu queria o quê? Eu queria ajudar a perder peso. E teve uma vez ou outra que eu queria aprender a agachar e fazer deadlift. E falei, eu quero aprender estes movimentos. E aí o cara foi e colocou estes movimentos que eu queria fazer. Foi basicamente isso que eu fiz até hoje. Agora entenda o seguinte. Estou olhando dado de agora, tá? Estamos gravando em 27/8. Salário base médio por hora de um profissional, de um professor de musculação para o estado de São Paulo são R$ 22,81. O que você espera encontrar de uma pessoa, sem desmerecer nenhuma profissão, que tem um salário equivalente a um fritador de batatas no McDonald's?
O que que você Pois. espera encontrar de profundidade de conhecimento, de aplicação de método de treino, de individualizar, de capacidade de individualizar o treinamento, sendo que muitas vezes a pessoa que está ali ainda é estagiário e tem um salário ainda menor, que é o famoso utilizar mão de obra barata, assim como a gente falou no episódio de residência, né? Falando da alforria dos médicos no Brasil, falando do processo de residência, que é basicamente a mesma coisa, utilizar uma mão de obra mais barata ainda. Então, o que que você Sim. espera encontrar disso? Você, praticante de musculação, que frequenta uma academia e acha que tem um professor cuidando de você. Ele vai simplesmente alternar planilhas que vão alterar a ordem de exercício, variar dentro de uma situação de uma faixa de repetições que serão sempre as mesmas, trocar esta ordem e basicamente te enrolar ali dentro, porque, como já dito em episódio anterior, a academia comercial é um ambiente que não te quer lá dentro. Então, você tá com esse profissional que sequer foi formado por alguém que entende de periodização, e aí eu te digo, o cara que entende de periodização não está sentado na universidade dando aula. Na verdade, quem está dando aula na universidade, muitas vezes, é o pior qualificado dos profissionais, porque nem para o mercado ele serviu, né? Sim. Porque o bom profissional de ensino está em curso particular ganhando muito mais. Tem o próprio curso, tem a própria metodologia, tem uma série de coisas assim. Ganha-se muito mais. Então, o cara que está na universidade, muitas vezes é para garantir aquele fixo lá, porque né, não tem, ou é o funcionário público, né, que tem aquele projeto de pesquisa. Às vezes são bons pesquisadores, mas, de novo, volta naquele episódio, ciência do esporte. Não se faz ciência do esporte no Brasil. Faz avaliações. Então, esse cara não está ligado diretamente com demanda de atleta. Logo, ele não entende de periodização. E são áreas que não se conversam. Treinadores e cientistas do esporte normalmente são caras que se odeiam, principalmente no Brasil. Você tem em outros lugares que a coisa funciona melhor, né? E você tem as potências olímpicas. Mas é basicamente porque a coisa funciona um pouco diferente, né? O esporte entrou para dentro da universidade, né? E aí o pesquisador está ali respondendo demanda real que o treinador está mandando para ele. Ou você tem situações mais estatais de controle, como Rússia, por exemplo, né? Enfim, a própria Austrália está saindo de uma boa, né? O país com maior medalha de ouro per capita na população, né? Pouco mais de 1 milhão, não chega nem a 1,5 milhão, né? Uma medalha de ouro para cada 1,5 milhão de pessoas é algo extremamente notório, né? Ou seja, é um Sim, se projeto você olímpico pensar muito bem que feito. porque se você pensar que para ganhar uma medalha olímpica, né, um ouro olímpico, você tem que ter cidadãos ali que foram treinados e são elite, muito longe, né, da normalidade. Você ter isso nessa frequência É, populacional é extremamente de bater palma. é sinal que uma série de coisas funcionou, que existe um bom processo seletivo, que existe um bom encaminhamento dessas pessoas dentro do esporte, que, como num país capitalista que existe um bom projeto de marketing atrás para que essas pessoas continuem no esporte e sejam bem remuneradas, tenham uma carreira de atleta onde trabalham com publicidade para marcas, né? Então você tem essa gestão muito bem feita e aí você tem a especialização no atleta, sendo que a Austrália faz isso muito bem na natação. Boa parte das medalhas dela é em relação a isso. Mas voltando, a gente precisa disso tudo para ter um processo de periodização muito bem feito. E aí volta-se naquilo: o cara que está dentro da universidade não sabe o que é, formou o cara que está fora da universidade ou ainda está formando que não faz uma puta ideia do que seja, para você ir lá e chegar com objetivos completamente difusos e a pessoa sequer estabelecer uma hierarquia entre eles, te dá uma ficha de exercícios aleatórios que variam com o tempo,
para que você se frustre e não chegue no seu objetivo e desista de ir lá, mas continue pagando, afinal de contas você fez o plano anual. É, é Entendeu? basicamente e assim, o cara que está lá trabalhando, ele muitas vezes cai no mesmo erro que o médico que a gente falou no outro episódio. A faculdade não me deu tudo o que eu precisava, e no caso do professor, né, de educação física, também sou graduado, mas o meu pagamento por hora é o mesmo que se eu estivesse fritando batata. Então, o que eu preciso é de mais universidade, né? O cara vai lá e se enfia numa pós-graduação para ver se ganha um pouquinho melhor. Mas o cara está na rodinha do hamster, né? Ele tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar até 11 da noite, para ele ganhar aquela quantidade de horas de academia, um personal aqui, outro ali. E aí o que ele acha que vai fazer diferença para ele é fazer pós-graduação com os mesmos professores que estavam lá na graduação dele, falando das mesmas coisas, e que todo mundo já fez essa pós-graduação também, e você vai continuar com o mesmo salário e demanda que todos os outros. Então, fica correndo atrás do próprio rabo, né? Esse cara que você quer que te transforme na wellness em 6 meses. Aí entra num ponto, né? Sabendo o que eu falei até o momento sobre periodização, que é algo que precisa de um método, que vem de um processo de treinamento, que é te levar do ponto A para o ponto B, de maneira não aleatória, com prazos, né? Que não necessariamente precisam ser cumpridos, mas eles precisam ter esse checkpoint para ver aonde foi que chegou, o que pode ser alterado, né? O que aconteceu nesse caminho para você não ter chegado nesse tempo esperado, né? Precisa desta avaliação. Agora, que você entendeu tudo isso. Um ponto importante, para que existe tudo isso? Para você ir na academia ou ir treinar buscando a máxima eficiência do resultado. Ou seja, você pode, dependendo do teu objetivo, poder ir menos, treinar menos e ter o mesmo resultado. E isso é algo importante que acontece com aquela fatia estreita desse segmento todo que é feito para a pessoa não ir na academia, mas por algum motivo sádico, ela gosta daquilo e continua indo, né? Então, assim, ela sobrevive a este ambiente que quer ela fora, mas continua indo. E aí, muitas vezes, ela entra com personagens que têm este nível de formação que eu descrevi para vocês, que até conseguem um resultado, só que para isso colocam essa pessoa num volume de treino, muitas vezes, completamente extenuante. E este volume completamente extenuante e inadequado faz a pessoa estabilizar muitas vezes ou parar de progredir muito antes do que deveria. Por quê? Porque o método está incorreto para aquilo, porque a periodização está incorreta para este objetivo e da maneira que quer. Aí, este é o cara com um prato cheio para o treinador virar e falar assim: olha, vai no médico porque você precisa tomar um hormônio ou alguma coisa para continuar crescendo, porque agora é só assim. Quando na verdade existe muita coisa metodologicamente falando que possa ser feita. Lembre-se, já falei isso em outro episódio. Existe método de treino que tira a estagnação até de atleta olímpico, estagnado em treino de barras e anilhas. Se existe método de treino para tal magnitude de atletas,
Não é você que vai lá suas 4 vezes por semana treinar com o personal que não vai existir outro método de treino capaz de te tirar dessa estagnação e que a única maneira é o uso de esteroides em doses superfisiológicas. Então, não seja idiota de cair nisso. E aí existe em ambas as profissões uma coisa que, na verdade, eu acredito que não é nenhum nem outro. Já falo o que, que é. O profissional de educação física, o treinador, muitas vezes fala assim: mas aí o cara vai no médico, o cara fala que não pode fazer isso, e aí e o aluno obedece. Aí o cara vai no médico e o médico diz: pô, mas aí o treinador faz e o cara faz tudo que o treinador manda. Muitas vezes é uma conduta inadequada. Quando na verdade o que eu vejo é um paciente ou aluno querendo que todas as vontades sejam feitas ao bel critério deles. Essa é a diferença. É a diferença do poder do dinheiro. Eu estou pagando, eu quero que seja dessa forma. É que acontece muito na medicina e na educação física e acho que Em praticamente todas as profissões, tudo, né? então. É, é a pessoa querendo fazer as vontades dela e achando profissionais que validem esta vontade dela. E aí é validar, não é necessariamente mostrar o melhor caminho, né? Porque a critério, né, a palavra, você vai numa consulta médica, você vai fazer uma consultoria, você quer ouvir o que aquele profissional sabe sobre o seu problema e te mostrar uma proposta de tratamento que ele acredita ser a mais adequada. Isso. E, claro, muitas vezes você discutir, não, por que não esta abordagem, por que não esta outra abordagem, o que, que você vê de problemas. Isto é uma consulta. Né? Não é uma coisa do cara chegar e falar assim, eu quero usar hormônio. Por quê? Porque eu acho que assim eu vou ficar melhor, porque é isso que está faltando na minha vida. Quando, na verdade, você não. A pessoa que quer isso muitas vezes não sabe entender exatamente o que ela quer. Quais são os objetivos, por que ela está falhando nesses objetivos de treino e quais são as métricas que ela usou para isso. Então, vem de uma falha sistemática muito grande, achando que doses suprafisiológicas de um medicamento que vai te dar muitas vezes mais colateral do que resultado é o que vai resolver o problema. Ô, Isso gente, eu muitas tenho vezes. um exemplo que é. Só Fala, uma fala, coisinha. fala. Isso muitas vezes dito por causa daquele episódio que nós falamos do sistema olímpico e como eles fazem este controle com o sistema antidoping, colocando no doping uma coisa maior do que necessariamente ele dá de performance. Pronto. Pronto. Eu sou a rainha das analogias bizarras, né? Eu sempre faço isso, eu acho muito didático fazer isso. E tem uma coisa que eu falo muito para paciente em vários contextos. Você sente dor no dedão do seu pé porque você pisou num prego. Eu posso te passar uma dipirona, eu posso te passar um Advil, eu posso te botar um band-aid. Você vai continuar sentindo dor porque tem um raio de um prego no seu dedão, né? Que vai resolver a sua dor? Tirar a desgraça do prego do seu dedão. Você pode usar esteroide, você pode fazer florais, reiki, você pode fazer o que você quiser. Se você continuar ignorando o prego, você não vai resolver o seu problema. E muitas vezes a pessoa coloca na cabeça dela que a testosterona, a TRT, né, vai resolver as questões dela de cansaço. E aí vem um exame de sangue, de medição lá de testosterona, de FSH, de LH, que estão todos bonitinhos. Às vezes valores maiores do que você encontra num moleque 15 anos mais novo, redondinho. E eu falo, ok, você tem um problema, você tem uma queixa, você não está inventando coisa, não estou desmerecendo a sua queixa. Mas o seu problema não é aqui. Então não adianta eu colocar
testosterona, porque você tem. Não vai resolver, não vai sanar o seu problema. Mas existe esse apego, né? Um enorme apego de que uma injeção a cada 15 dias, e para os mais ambiciosos, uma injeção semanal, é o que vai resolver o seu problema. Você tem que decidir, você quer resolver um problema ou você quer simplesmente usar uma coisa que você está com vontade. São decisões, são caminhos diferentes, que não necessariamente vão se sobrepor. E eu acho que muito disso você cai na necessidade da entendimento da periodização. Vai chegar num ponto em que você estagnou, é porque seu corpo está aleijado de alguma maneira? Não necessariamente. Se for, os exames mostram e é resolvido. Mas se a gente mostra por número no papel, impresso lá, bonitinho, né, passou na máquina, no laboratório, que não é aquilo, você obrigatoriamente tem que olhar para as outras variáveis. Não dá para ignorar isso. Você percebeu o tamanho do mercado que se cria com desconhecimento sobre periodização, Sim, treinamento e método de treino? Então você cria um mercado negro dos esteroides, você cria o mercado lícito da medicina que valida treino ruim, e aí tem episódio, inclusive, falando da via que faz isso, né? E valida como eu coloquei, do enriquecimento médico, né? Com os implantes, coloca uma via mais cara. Então, existe todo esse mercado pronto para absorver um, uma questão disfuncional que é simplesmente treinadores que não entendem de periodização. Porque se eles entendessem de periodização e colocassem as pessoas para se engajar em programas de treinamento focados no objetivo delas e que entregasse esse resultado de forma quantificada, seja em medidas, seja em carga levantada, seja no que for, você teria a medicina do esporte sendo o que ela é, né? O check-up médico focado para o esporte, a abordagem de parâmetros médicos focados para o esporte. isso. E E você performance, no vê caso, que né? você vê que a raiz ali de onde vem todo o tronco desmembrando ali nos galhos de problemas no fitness que a gente encontra, não só na educação física, mas na medicina, vem da base ali, não só, claro, mas o desconhecimento está ali nas raízes, né? E esse desconhecimento ele não é tão absurdo assim de você resolver, sabendo que periodização é um conceito antigo já, né? Não é, ainda mais hoje em dia que você tem acesso a tantas fontes de ensino, de aprendizado, você tem toda a condição de colocar, não só para os profissionais que vão estudar a coisa, como para os clientes que vão consumir a coisa, as noções básicas para você ter um bom treinador, um bom treino, um bom desempenho, você fazer um bom treino, né? Você fazer o seu melhor da maneira mais eficiente possível. Coisas que a gente tem falado em vários episódios aqui, mas não tem necessidade de cair em tanta falcatrua, que nem todo mundo que cai em falcatrua é uma pessoa mal intencionada. Muitas têm certeza que Não. pesquisaram a respeito, muitas Você estão pode. muito dedicadas. É por isso esse episódio. É para não ser um idiota. Você só não É, sabe o mínimo. É essa a questão. Você só não sabe o mínimo e acabou sendo idiota por causa disso. E tudo bem, sabe? Aprende. Eu também já fui assim, né? sim, eu também, Aprende-se. vai. Né? Tem a questão da universidade, né? Assim, eu fui desistindo da universidade em muitos níveis. Eu fazia sempre a mesma pergunta.
na turma, né? Especialização. Eu nunca dei aula em graduação. Especialização. Então o cara já é formado. Então eu já estou falando com profissionais que atuam no mercado, né? Sempre Sim. converso, bato um papo antes, são todas pessoas com mercado. Eu pergunto para eles assim, ó, é o seguinte, vocês têm uma lista de movimentos que vocês acham relevantes que seus alunos tenham, com ou sem peso, mas que isso seja bom pro dia a dia deles? Cara, eu nunca tive um filho de uma puta que levantou a mão e sabia. Formado, Mas eles não falavam nada, tipo, ficavam te olhando com cara de com batata? cara de imbecil que nunca tinha pensado em fazer isso na vida. Oxe. Aí, aí, aí eu falo, se vocês não têm, como é que vocês estão atuando? Porque eu De juro pra que você, ponto cara, que você no, sai, então? no final da brincadeira, né, quando eu já tava pra sair e não querendo mais, eu falei, cara, na boa, eu tenho vontade de sair e ir embora. Porque se vocês não sabem isso, o que, que vocês estão fazendo por aluno de vocês? E aí teve, né, na discussão magna, eu mandei essa e falei assim, por quê? Vocês querem concorrer com quem? Porque vocês estão concorrendo comigo, com o professor fulano, que é coordenador do curso, com o Cicrano, com o Beltano, que já deu aula com vocês. Vocês acham que eles não sabem? Vocês acham que É, eles não têm essa lista? Vocês acham que eles não sabem o que eles precisam entregar para aluno? Agora, vocês isso não estão vindo aqui é. falando, querendo fazer isso depois de formado? Exato, Quem isso tem, não é quem, pra. quem tem que pegar na mão de vocês, cara, ensinar isso? Vocês Isso não não é pra aprenderam isso especialista. na graduação? Eu tô fazendo essa pergunta para vocês. Na especialização, vocês não têm isso claro? Pelo amor de Deus, tenham. Tenham vergonha. Voltem para casa de vocês amanhã. Tenham vergonha de não ter essa lista pronta. Não durmam essa noite. Ou seja, o que que eles fazem? Eles pegam uma tabelinha, treinam A, B, C, D, E e saem metendo exercício. Esse Não aqui é bom para. necessariamente, porque. É isso? Não necessariamente, porque você pegava públicos de muitas abordagens diferentes. Então, eu trabalho com treinamento funcional. Eu já dei pós chamava treinamento funcional. Né? A Esse cara primeira tem que ter coisa. essa lista, né, não? A primeira coisa que eu chegava lá e falava, ó, funcional não precisa por causa disso, igual eu fiz nesse episódio. Né? É conceito. Então, por que tem o nome? Porque é marketing. Vende. Né? Então, usem esse marketing, mas entendam que é assim que funciona. Não tem problema ser uma abordagem de marketing de sucesso com um nome conceitualmente porcaria. O importante é que chega nas pessoas. Tá tudo bem. Cara, Aí mas o o cara cara da falou, aí funcional teve, devia ter essa lista, né? essa Devia turma ter me essa lembrou lista. uma coisa assim. Então eu não preciso estar aqui. Eu falei, você não precisa estar aqui faz tempo, bicho. Você já é formado, vai pra tua casa. Você começa a desistir em vários níveis, né? E assim, essas coisas transparecem. Mas é essa questão, né? Esse é o cerne. Você está lidando com profissionais formados que já atuam, às vezes, muitos anos no mercado e não tem a porra de uma lista que eles acreditam ser fundamental para todo ser humano. Né? E aí eu ia construindo essa base, né, na aula. Vocês não acham importante ter isso? Então, isso tem que estar na porra da sua lista. Né? E são essas as questões que precisam ir entrando e precisam ser colocadas para o profissional para que ele faça, muitas vezes é o que eu falo, nem a periodização mais simples que seja, que é padrão de movimento, é devolver o padrão de movimento para as pessoas e a partir daí evoluir da forma que for a demanda dele. Mas se nós temos uma sociedade sedentária que a OMS recentemente dobrou a meta de adequado para exercício físico de 150 para 300 minutos por semana e justificou isso dizendo que o estilo de vida das pessoas está cada vez mais sedentário, seja profissional, seja fora dele. Por isso a necessidade de incremento disso é necessário que dentro desses 300 minutos agora semanais você inclua não só métodos de treino, mas abordagens que devolvam movimentos para as pessoas que não estão sendo feitos no dia a dia. Cara, entendam que não dá para pegar esses 300 minutos e usar ele todo em caminhada e dizer que tá com o corpo super saudável. Você precisa de muito mais do que caminhada. Exatamente. Então, esse tempo precisa ser usado de uma maneira adequada
E para ser usado de uma maneira adequada, precisa ter claro o objetivo, claro o método, né? E nessa coisa que eu falei da lista de movimentos que a pessoa precisa ter, ele está neste método, né? Isso precisa ser organizado ao longo do tempo, ou seja, ser uma periodização para que a pessoa atinja o resultado. Então, para o profissional, fica a dica: melhorem urgentemente. Para o consumidor, espero que isso tenha sido esclarecedor para você não ser esse idiota do título, que você já entenda o mínimo que você precisa saber para entender que você está sendo enganado ou não, né? Fazer aquelas 2, 3 perguntinhas, tá? Mas o meu objetivo é esse, como você vai construir isso? Quantas vezes por semana eu preciso? Quais são os exercícios que você vai usar para isso? Quando nós vamos fazer uma reavaliação para saber que eu atingi isso? De maneira clara, objetiva. Eu já tive aluno idoso, 90 e tantos anos, que me chegou com um objetivo claro e preciso. Eu não estou levantando do sofá do mesmo jeito que eu levantava. E não troquei o sofá para isso. Não estou no sofá mais baixo. Eu quero levantar mais ágil do sofá. Cara, isso é um objetivo claríssimo. Entreguei para ele em menos de 2 meses. Né? E depois a gente foi evoluindo, que aí ele podia, né, até Dá lugares mais vontade de baixos mais que coisa, né? até mais baixo que o sofá, né? E, por exemplo, às vezes quando você trabalha com idoso assim, atividade de vida diária pesa muito. Então, missão para ele. Quem guarda as compras do mercado? Ah, minha filha, não sei o que e tal. Não, sua missão agora é, além dos exercícios que você faz aqui, você vai subir com as compras e você vai guardar as compras. Por quê? Porque é atividade de vida diária. Fala que é o seu treinador É. que mandou. Entendeu? Então, são situações assim que você precisa compreender para que você não seja enganado, você não seja o idiota. Se você é profissional, que você melhore, que você entenda que o público está ouvindo isso e este público vai começar a cobrar de você, né? E para você que é médico, que você pare de validar treino ruim com droga que não é para isso, né? Principalmente via de aplicação, porque aí a gente sabe que você está enriquecendo às custas de dinheiro burro, né? Então, assim, esse idiota também está começando a saber disso, também está começando a se tocar disso, né? Então a sua máscara vai cair. Então, tem essa noção que a gente está aqui formando uma pequena, de formiguinha, revolução. Um por um, as pessoas estão sabendo e vão começar a cobrar um serviço melhor qualidade, saber o que cobrar, começar a entender as coisas, tá bom? Fica esse alerta aí pra você que é profissional da área e tá ganhando esse dinheiro burro aí. Esse dinheiro tá E deixando vai de ser arrumar burro. uma lista. Arrumem uma lista. Arrumem uma lista, tá bom? E é isso, chegou até aqui, deixa o like. Ouviu isso? Conhece alguém que tá passando por uma situação dessa de não ter resultado? Manda esse episódio. Deixa a pessoa ouvir que falta na vida dela uma periodização bem feita, tá bom? É Ouviu isso. até aqui? Hashtag quero uma lista. Quero uma lista. É isso aí. É isso. Ficamos por aqui e tchau.